A paz de Cristo, tudo bem com você? Leitura da Escola Bíblica Dominical do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Hoje o texto é a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 6, do versículo 12 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, é uma grande ideia, né, que é difundida, que às vezes a religião, o cristianismo, ele aprisiona uma pessoa. É uma questão de aprisionamento, é uma vida de não pode, não pode, não pode. E é interessante que aqui no versículo 12 o apóstolo Paulo ele começa dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então o primeiro alerta que o apóstolo Paulo faz nós somos livres para viver a vida de Deus e não para fazer o que eu quiser. Então eu preciso ter esse entendimento. Aquela vida abundante que Deus prometeu lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, é uma vida livre, sim, mas livre o quê? Do pecado. É livre de quê? Livre de uma opressão, livre de coisas deste mundo que fazem mal ao ser humano, que fazem mal à pessoa. Então é essa liberdade que Deus chamou a mim e chamou a você. E aí depois o apóstolo Paulo ele esclarece bem para os coríntios, né, que quando um homem se une a uma mulher, quando o homem se une com a mulher, ele se torna um com ela. E aí ele faz a comparação. Se alguém se une a uma meretriz, está fazendo um corpo com ela. E ele fala, como que pode alguém do corpo de Cristo fazer uma unidade com uma prostituta? E o que é a prostituição? Desde os tempos antigos, desde em Gênesis já é falado sobre a questão da prostituição, é alguém fazer o ato sexual mediante pagamento. E hoje a gente tem essa questão não somente de mulheres, mas também de homens que se vendem o seu corpo mediante pagamento. Então não convém isso ao cristão, o cristão se envolver com essas práticas, correto? Da prostituição. E a gente, com o entendimento amplo, né, desse texto bíblico, porque o apóstolo Paulo fala, fuja pois da imoralidade. Então o sexo, ele é uma bênção, mas o sexo ele foi projetado por Deus dentro da união matrimonial, dentro do casamento. Qualquer prática do ato sexual fora do casamento, ele é pecado. Seja a fornicação, seja o adultério, seja o ato da prostituição. Então, o apóstolo Paulo aqui ele vem reforçar isso para a igreja de Corinto. Olha, fujam da imoralidade. E aí, para finalizar, aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 6, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus te abençoe.